Científica Lab é uma empresa focada em atender as necessidades das entidades que atuam com o Sistema Único de Saúde. Com operações de baixo custo e eficiência, somos a melhor opção do setor público no apoio à medicina diagnóstica. Com mais de 17 anos, atuamos em todo o território nacional e estamos entre as 5 maiores do mundo no nosso ramo da medicina diagnóstica. Ao longo da nossa história, investimos em inovação e pessoas, sempre visando a melhoria contínua dos serviços para transformar a saúde de quem é a nossa razão de existir, o paciente. Nosso núcleo técnico operacional é equipado com tecnologia de ponta. Com o processo automatizado por esteiras inteligentes, a precisão e segurança são garantidas nos mais de 3 milhões de exames realizados mensalmente. Mais de 90% dos exames são processados em menos de 24 horas e a credibilidade dos resultados é garantida pelo certificado ONA Nível 2. Acreditamos na inovação e somos uma das únicas empresas do Brasil que utilizam a tecnologia do MALDI-TOF no diagnóstico de patógenos, que identifica o micro-organismo em menos de 1 minuto. Os nossos núcleos técnicos hospitalares presentes nos hospitais pelo país realizam diariamente atendimento ao paciente, coleta dos exames emergenciais e transporte dos demais exames, com expertise e segurança nos resultados e diagnósticos obtidos. Por tudo isso, somos hoje uma referência de saúde para o mercado. Acreditamos que nossos equipamentos devem ser utilizados para salvar vidas. Nosso foco é garantir saúde para todos. Científica Lab, tecnologia em diagnósticos. A pandemia de Covid-19 mudou tudo e a transformação digital está acelerando ainda mais as mudanças. É preciso usar os milhões de dados disponíveis para melhorar as decisões e buscar soluções que aumentem a eficiência e reduzam os custos. É preciso inovar, porque inovar é o novo normal. Nossa plataforma vai acelerar a adoção de inovação na sua organização. Entre já para o novo normal e inove com a Tectus Health Innovation. Senhoras e senhores, congressistas, boa noite. A Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, a FEOSP, os patrocinadores, apoiadores e entidades parceiras têm a grata satisfação de saudá-los e dar-lhes as boas-vindas para o 29º Congresso de Presidentes, Provedores, Diretores e Administradores Hospitalares das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, que tem como tema central neste ano Gestão na Saúde Filantrópica, desconstruindo mitos, consolidando verdades, que neste ano acontece 100% online. Por conta dos riscos de exposição inerentes a um evento presencial, optamos neste ano por honrar nossa missão de difundir os conhecimentos e relacionamentos, mantendo o 29º Congresso FEOSP em formato online. Durante esses dias, será possível ter acesso às melhores e mais atualizadas informações e conteúdos para a gestão de saúde, contando com renomados debatedores do setor, mantendo o compromisso de conectar os participantes, ou seja, embora distantes, continuamos próximos, pois a plataforma do evento permite network entre os participantes e um amplo ambiente para negócio com os expositores. A diretoria da FEOSP agradece a todos os patrocinadores, apoiadores e a vocês, congressistas, do 29º Congresso FEOSP. Veremos rapidamente como é fácil usar a plataforma online, no sentido de fazer perguntas, visitar a feira de negócios e realizar network entre os participantes. A primeira tela, quando você entra no site da FEOSP e coloca o seu e-mail, é isso aqui que vocês vão ver. Então, tem um campo, você vai colocar o e-mail que você se cadastrou, e aí ele vai te direcionar para uma outra tela. Nessa tela seguinte, você terá acesso à plataforma do Congresso,
dos fóruns, feira de negócios. É só você clicar no conteúdo que você quer assistir no momento. Você também pode interagir fazendo uma pergunta ao palestrante. Nesse campo, você pode enviar a sua pergunta e os coordenadores da mesa, no momento oportuno, vão direcionar a pergunta para o palestrante. É muito fácil, é muito simples. Também temos a nossa feira de negócios, que vocês podem acessar, clicando ali no link de cada patrocinador. Se você colocar o cursor do seu mouse em cima, você clica e você já vai ter acesso à plataforma de cada patrocinador. Você também pode acessar os fóruns, que nesse ano são 10 fóruns. Então, nessa tela, você tem acesso a todos os fóruns, e aí é só você clicar no entrar em cada fórum que foi escolhido por você. Não tem segredo, assim que você entrar, clicar em cima, já vai entrar na sala no horário determinado. Você também pode ter acesso à feira de negócios, e olha que interessante, você clica aqui na feira de negócios, ele vai te direcionar para todos os estandes de todos os patrocinadores. Olha só, aqui nós temos 2, seguindo, andando mais um pouco pela feira, nós temos mais alguns, então você clica em cima e você já pode interagir direto com o patrocinador, tá? Muito fácil, muito prático, e a qualidade da feira não perdeu em nada o seu conteúdo, como se fosse presencialmente. Aqui estão todos eles, olha, vocês podem ficar à vontade para interagir com todos. Você também pode fazer o network com os participantes. E aí tem um link só para isso. Você vai clicar nessa tecla aqui, network entre participantes, e ele vai te direcionar para essa outra página. Aqui você vai colocar o nome do usuário, a empresa, o cargo, e vai fazer a busca. Você pode interagir diretamente com a pessoa, com o participante de seu gosto, de seu conhecimento. Fiquem todos à vontade, a plataforma está à disposição de todos, e os canais da FEOSP também estão à disposição de vocês, caso encontrem alguma dificuldade em acessar qualquer um desses campos. Bom, seguindo, então, a FEOSP dá por iniciados os trabalhos do 29º Congresso, externando seus agradecimentos aos patrocinadores, apoiadores e expositores. Vamos passar alguns recados importantes para vocês, congressistas. Sobre a dinâmica de avaliação do evento. Continuamos tendo a avaliação do evento, e aí a sua opinião é muito importante. As avaliações das palestras e da organização do evento serão encaminhadas diretamente no seu e-mail. A opinião de vocês nos permitirá a melhoria das atividades nos futuros congressos. Apenas receberão o certificado os participantes que preencherem as avaliações. Então, gente, por favor, preencham as avaliações que serão enviadas nos seus e-mails, para que depois vocês possam ter e receber o certificado de participação no Congresso. Visitem também a Feira Virtual de Produtos e Serviços Hospitalares, para que vocês possam fazer ótimos negócios. E não só isso. Os congressistas que visitarem os estandes da feira virtual concorrerão a um sorteio de um voucher de viagem no valor de R$ 4.500. O sorteio será no último dia do congresso, que acontecerá no dia 24 de outubro, ao final da última palestra. Então, gente, não percam esta oportunidade. Além de vocês estarem participando com todo esse conteúdo que será apresentado para vocês, vocês também poderão concorrer a esse voucher. Então, visitem os expositores, encham a sacola virtual com os PDFs dos expositores, para que a gente possa comprovar a sua visitação e não deixe de concorrer a esse voucher. Conheçam o regulamento deste sorteio, que já está no site oficial do 29º Congresso, www.eventosfeosp.com.br. E boa sorte a todos. Lembrando também que os congressistas poderão fazer perguntas durante as palestras ou ao final de cada palestra. Porém, essas perguntas deverão ser enviadas por escritos dentro do chat do Congresso.
Então, quando vocês entrarem na plataforma do Congresso, vocês vão visualizar uma janela aonde é o chat. Ali vocês podem fazer as suas perguntas. E o coordenador da mesa, no momento, estará direcionando essa pergunta ao palestrante. Tá? Participem, não deixem de perguntar, não percam essa oportunidade de interagir com nossos palestrantes. Bom, dito isto, gostaria de dar boas-vindas aos senhores Edson Rogatti, diretor-presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, a FEOSP, e vice-presidente do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, FONIF. E dar as boas-vindas também ao senhor Rogério Bartquevicius, diretor-geral da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara e coordenador do Congresso, coordenador científico do 29º Congresso FEOSP. Então, agora com a palavra, o senhor Rogério Bartquevicius. Boa noite. É com muita alegria hoje que estamos aqui dando início aos nossos trabalhos do 29º Congresso da FEOSP, com o tema Gestão na Saúde Filantrópica, desconstruindo mitos e consolidando verdades. Gestão na Saúde Filantrópica, no dia em que nós comemoramos o Dia Nacional da Filantropia, que significa o amor universal à humanidade. Que é esse amor, é esse propósito que move as entidades filantrópicas no nosso país, a maior rede de saúde filantrópica. Então, eu quero iniciar agradecendo a presença de todos conosco nesse nosso congresso. Quero aqui agradecer ao presidente Edson Rogatti, muito obrigado por ter me convidado e permitido que eu pudesse coordenar o trabalho científico desse congresso. Quero agradecer também a nossa comissão científica e a comissão organizadora, que desenvolveu um belíssimo trabalho, pensando nas necessidades, nos temas, naquilo que poderia ser de prática imediata para que as entidades pudessem desenvolver nas suas entidades. Esse congresso, na verdade, era para ter sido realizado no mês de abril. Desenvolvemos um árduo trabalho e, com a pandemia, então, tivemos que, assim como o tema desconstruir mitos, tivemos que consolidar uma nova verdade, que foi, através do meio digital, levar todo o conteúdo daquilo que a gente preparou com muito carinho para que vocês pudessem estar acompanhando e disseminando conhecimento. Nesse momento, através do nosso congresso, nós estamos impactando cerca de 4.000 pessoas através dos diversos temas que estão sendo levados pelos fóruns e pelo nosso congresso. Quero agradecer, então, também aqui, como agradeci ao presidente Edson Rogatti, e em nome do nosso presidente, todos os provedores, diretores, administradores hospitalares e profissionais da saúde. E a todas as santas casas e hospitais filantrópicos que estão aqui nos acompanhando, agradecer à minha entidade, Santa Casa de Araraquara, e a toda a equipe que também nos acompanha, e em nome desta Santa Casa, chegar o nosso abraço e o nosso carinho a todas as santas casas e hospitais filantrópicos do Brasil. Nesse momento, não somente a FEOSP, mas estamos conectados com diversos estados, através das federações que estão localizadas nesses estados, acompanhando, nesse momento, a abertura do nosso congresso. Bom, teremos aqui, durante esses dias, diversas palestras, diversos conteúdos e cases. Todos eles nós tivemos o devido cuidado de segregá-los e depois integrá-los através de painéis, falando sobre rentabilidade e sustentabilidade da saúde filantrópica e da gestão filantrópica, soluções de negócios para o fortalecimento dos hospitais filantrópicos, importância e gestão de pessoas, inovação e filantropia 4.0 e ressignificando mitos e verdades na gestão da saúde filantrópica. Enfim, o questionamento, ao final desses dias de trabalho, sobre gestão hospitalar, mitos ou verdades. Então, eu convido a todos para que não percam todos os painéis do nosso congresso, os fóruns que ainda estão em realização, particularmente eu tenho acompanhado todos eles, e o conteúdo é imperdível,
não é? Então, nesse momento, diversos hospitais participando. Esse formato online permitiu que nós pudéssemos capilarizar o maior volume de conhecimentos para as nossas entidades. Então, desejo a todos um bom congresso, que vocês possam aproveitar ao máximo a nossa programação, participem interagindo através dos chats, isso é muito importante, e desejo a todos um bom congresso e feliz dia da filantropia, feliz dia a todos vocês, profissionais de saúde, diretores que têm amor à humanidade e faz transformar a saúde no Brasil. Muito obrigado pelo trabalho de todos vocês. Muito obrigado, Rogério, pelas palavras. Muito obrigado pela sua presença. A gente sabe que em épocas de Covid, o quão difícil é você estar se deslocando, né? Ainda mais numa distância de como é a Araraquara de São Paulo. Mas agradecemos muito a sua presença e a sua colaboração conosco. Bom, passamos então agora a palavra ao presidente da FEOSP, o senhor Edson Rogatti. Boa noite a todos. Quero, em meu nome, toda a diretoria da FEOSP, fazer um agradecimento todo especial ao Dr. Murilo de Almeida, o coordenador do Congresso, ao Rogério, que é o coordenador científico do nosso Congresso, a toda a comissão científica, a todos os colaboradores da FEOSP, que trabalharam muito para que esse congresso fosse feito com muito sucesso. Então, queria deixar aqui meu agradecimento a essas pessoas. Agradecer também a todos os provedores, administradores, superintendentes de Santas Casas, que nessa época em que nós vivemos uma crise da pandemia, todos fizeram por escrever os seus colaboradores, estão participando dos congressos ativamente nos nossos fóruns, a todos os palestrantes que vão estar aqui nesse congresso procurando transmitir todo o seu conhecimento, trazer aqui novas formas para todos os nossos colaboradores da Santa Casa. A todos os congressistas, a todos que estão participando dos fóruns, quero deixar aqui o meu eterno agradecimento. Vocês é que fazem as Santas Casas. Se não fosse vocês, nossas Santas Casas não existiriam. Então, quero desejar a vocês um belo congresso e que tenho certeza que será um sucesso. Chegamos hoje à 29ª edição do nosso congresso, FEOSP. Em um momento histórico, extremamente desafiador. A pandemia da Covid-19 não apenas exigiu que o evento fosse em um formato totalmente digital, como tem nos mostrado, dia após dia. As deficiências do setor da saúde, as adequações que precisam ser feitas e as mudanças que já estão ocorrendo e vindo para ficar. Hoje, até o próximo dia 24, iremos debater sobre a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar. Questões que, na atual conjuntura que vivemos, se tornam ainda mais importantes para o andamento da prestação de serviços que realizamos para a sociedade. Gerir e administrar um hospital são as atividades extremamente complexas. Busca-se padrão de excelência, mas muitas vezes esbarra-se na dúvida sobre as quais ações e processos são realmente efetivos para a redução dos custos, para o aumento da produtividade e da qualidade do serviço prestado. Nesse congresso, iremos desconstruir mitos e consolidar verdades, apresentando análise de especialistas e autoridades da saúde, além de estratégicas de boa gestão
já solidificadas em algumas de nossas entidades. Pelos próximos dias, em mais de 50 horas de congresso, com 10 fóruns técnicos e a valorosa participação de 80 palestrantes, vamos discutir ações transformadoras para pequenas, médias e grandes instituições e detalhar, com exemplos práticos, os caminhos a serem seguidos para o alcance de uma gestão hospitalar voltada para a obtenção de resultados à altura da nossa missão, que é promover a todos o acesso à saúde digna e de qualidade. Por sinal, dados recentes da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo evidenciam que, nesses meses de pandemia, os filantrópicos foram responsáveis por mais de 40% de todos os atendimentos de enfermaria, UTI, no Estado de São Paulo. Ou seja, cada 10 pacientes atendidos pelo setor foi responsável por 4. Cada 10, 4 foram atendidos pelos filantrópicos. Não há como negar e subestimar nossa capacidade de atendimento, mesmo que às custas de um financiamento irreal e subavaliado. Nosso evento só consolida essa importância. Juntos, compartilhando, trocando conhecimentos, experiências, vamos construir novos caminhos e fortalecer ainda mais o setor filantrópico, tão vital no atendimento à nossa população. Sejam todos muito bem-vindos. Um excelente congresso a todos. Muito obrigado. Agradecemos, então, as palavras do senhor Rogatti neste momento e convidamos a todos a assistir à palestra de abertura com o senhor Roman Andrade Romancini. Prestem atenção neste currículo, porque estamos todos ansiosos. Com mais de 20 anos de experiência profissional, iniciou sua carreira em um acelerador de partículas. Morou em diversos países da América Latina, fazendo startups. Passou por empresas como a Embraer, Ericsson, Oracle e Nokia. Hoje, é vice-presidente de vendas na Salesforce. Começou a subir montanhas em 1992. Atualmente, divide seu tempo entre a paternidade, expedições às mais altas montanhas deste planeta, palestras, artigos e projetos intraempreendedores e sociais nas grandes corporações e instituições não governamentais. Já escalou montanhas nos Andes, no Himalaia, Alasca, América Central, Rússia, África, Oceania. Gente, é muito lugar. E olha só, foi o 18º brasileiro a escalar o Everest. Produziu o documentário Além dos Sonhos, selecionado em 7 festivais e que já conta com 3 premiações. Bom, vamos ver o que ele tem para trazer para nós, né? Diante deste currículo. Eu passo a palavra, então, agora o senhor Roman. Muito obrigado, Cássia. Obrigada a você. Bom, pessoal, em tempos tão difíceis, né, tão únicos, eu vou contar um pouquinho sobre história de desafios e sonhos, principalmente. Vou contar a história de um menino, de sonho de um menino, que se transformou num grande projeto de um homem. Bom, primeiro vou me apresentar. Eu sou nascido e criado nas montanhosas terras do Planalto Central. Para quem conhece Brasília, nem árvores são altas em Brasília. Talvez essa estrutura seja a árvore mais alta de Brasília. Sou formado em Física pela Universidade aqui de Campinas. Sou casado, uma das mulheres mais bonitas que eu conheço, a Dani, santista.
pai de 2 filhos, Júlia e Vitor. Já não tenho mais essa idade, mas eu adoro essa foto, uma foto muito simbólica, muito importante para mim. Sou executivo, né, como a Cássia já disse, de uma multinacional americana, vice-presidente de vendas. E nas horas vagas eu busco a zona não de conforto. Eu busco os lugares mais remotos do planeta. Como assim, Romano? Deixa eu ver se eu entendi. As pessoas sempre me perguntam, Romano, brasileiro, um país tropical, samba, futebol, caipirinha, né? A gente não está acostumado com esse tipo de esporte, com esse tipo de ambiente. Mas é verdade, tudo começou com um sonho. Como tudo na vida, né? Começa com um sonho. E o meu sonho, na verdade, era ser nerd. Eu, quando criança, muito curioso, ainda criança e ainda um pouco curioso, meu sonho era ser um nerd. Só que eu tinha um problema. Meus pais viram a quantidade de energia que eu tinha. Então eu não parava. Hoje seria classificado como uma criança hiperativa. Então o que meus pais fizeram? Bom, me levaram no médico e ao invés de me medicarem, resolveram me inscrever em todos os esportes possíveis. Assim começava a minha saga esportiva. Então eu fiz futebol, natação, vôlei, tênis, basquete, enfim, minha agenda toda. Eles conseguiram dar um jeito na energia. Mas aí ainda tinha a parte da curiosidade. Como hiperativo, precisavam focar para que eu pudesse ter um pouco mais de foco, mais de concentração. Então eles resolveram me dar uma enciclopédia. Enciclopédia. Meu pai um dia chegou para mim e falou assim, meu filho, você é muito curioso. Você gostaria de saber tudo que a humanidade sabe? Então está aqui, ó, a Barça e a Mirador. 20 volumes, 16 volumes. É só ler. Eu falava, nossa, uma criança de 10 anos, né, olhando para aquilo, falou, se eu ler tudo isso aqui, eu vou saber tudo que o homem sabe, tudo que a humanidade sabe? Sim, meu filho, você vai saber. E eu comecei. Letra A, letra B, letra C, letra D, e chegou na letra E. A letra E mudaria a minha vida. Na letra E, eu li energia nuclear. Lembra? Sou formado em física. Né? Ali nascia o físico. Olhava para o céu, uma criança de 10 anos, e falando, nossa, é assim que o Sol funciona? Né? Ali nascia a curiosidade pela natureza. E a sementinha que viria a se tornar um físico. Mas eu continuei a ler. E lendo veio a palavra Everest. E eu vi essa foto. Imagina você, uma criança, sentado no chão do seu quarto, com 10 anos de idade, criado no Planalto Central. Montanhas não é uma palavra que existe em Brasília. São morretes, morrinhos e máximos pequenas elevações. Nem as árvores são altas. Neve? Nem pensar. Nunca tinha visto neve. Eu olhava para essa foto e me imaginava mais próximo de Deus. O próximo ponto de terra depois dali é a Lua. Toda criança quer ser astronauta, né? Então, poxa, será que eu vou caminhando até quase ao espaço com essa roupa de astronauta? Ali nascia o montanhista, nascia o sonho do Everest, sem saber, de uma forma muito incipiente. Mas tudo bem, ali eu aprendi uma grande lição, que tudo começa com um sonho até infantil, megalomaníaco, mas sem limites. E foi assim. Meus pais alimentando esse sonho, falaram, Romano, segue a vida. E eu comecei a buscar e aprendi que não adianta apenas sonhar. Né? Porque o sonho sem ação, ele na verdade é uma alucinação. Pior, pode virar uma frustração. E eu não queria isso. Eu não queria ser um adulto frustrado. Então eu comecei escalando rocha. Na verdade, eu tinha até um certo medo de altura, né? Brasília não está acostumado com altura. Então, eu fui começar no muro. Né? Minha primeira escalada foi no muro, do muro para a rocha, aí da rocha para uma montanha um pouquinho maior, um primeiro 2.000, uma travessia, depois um 3.000, aí no México, um 4.000. Eu aproveitei o tempo que eu morava fora, né? Fazendo startups pela América Latina, aí depois uns 5.000, finalmente uns 6.000 na Bolívia. Já me sentia, uau, uns 6.000, uma das montanhas mais difíceis, inclusive, que eu fiz na minha vida, meu primeiro 6.000. Eu achava que estava pronto. E com os meus amigos, a gente falou, bom, como é que a gente se prepara melhor? Vamos para a Aconcagua.
Em 2003, um amigo nosso, um grande ideoso, falou, bom, já que a gente vai para a Aconcagua, que a gente está querendo ir para o Everest, por que não o Aconcagua no inverno? No inverno? Como assim, cara? Todo mundo pensou, né? Por que não? Eu levantei e falei, poxa, ali eu aprendi uma lição importante na minha vida. Coragem é contagiosa. Olhando para trás, eu diria que estupidez também é. Mas, enfim, juntamos a turma com esse sonho. Descobrimos que naquela época apenas 18 pessoas no planeta haviam feito aquela montanha. Então não havia muita informação. Mas a gente resolveu ir. Juntamos a turma, fomos e de cara já tínhamos grandes desafios. Para chegar até o campo base, normalmente são de 12 a 18 horas de caminhada. Levamos 4 dias. 4 dias. Só que havíamos planejado apenas 12 a 18 horas de caminhada. Para comida, combustível, bebida, enfim. Começava assim a primeira experiência não tradicional, né, fora de época. Mas chegamos no campo base, montamos os campamentos superiores, né, o campo 1, o campo 2, mas a história da Aconcagua, na verdade, além dos 15 quilos de pipocas que a gente comeu esperando as tempestades passarem, a história da Aconcagua é sobre o dia do cume. No dia do cume, a gente estava no campo 2, era 1h, acordamos, estávamos no fim de uma janela de bom tempo, era o dia ou não tinha mais chance de fazer naquela temporada. Às 3h30, metade do time havia desistido, porque estava frio, estava ventando, dores de cabeça, sintomas do mal da altitude. Mas esse meu amigo aqui, estávamos discutindo esse macacão amarelo, eu cheguei para ele e falei assim, gente, olha só, a gente estava preparado para menos 55 graus. Menos 55. Olhava num termômetrozinho que eu tinha nele, assim, na jaqueta, e falava, gente, está menos 35. Na verdade, é um pouco da hipóxia, porque menos 35 era o fundo de escala do termômetro, a gente não tinha a menor ideia quanto que estava. Mas, enfim, aquilo foi um argumento que esse meu amigo olhou para mim e falou, cara, não é verdade, estamos 20 graus mais quente do que pensávamos que enfrentaríamos. De novo, estupidez é contagiosa. E ele resolveu ir comigo. Ele resolveu que a gente seguisse adiante. O resto da equipe desceu. Fomos eu, ele e Horácio, um outro amigo nosso argentino. E nós fomos desistindo em tempos diferentes. Ora eu desistia, ele falava, não, Roman, vamos até aquela pedra ali. Quando chegávamos ali, ele desistia e falava, não, então agora que você me trouxe até aqui, vamos até aquela outra ali. E assim fomos, até a base da Canaleta. Canaleta 6.700, onde não existia ar. Eu havia chegado exausto, já com 4 dedos em processo de congelamento, literalmente cagado, por causa das barrinhas e gels, mas naquela temperatura não passava de uma pedrinha de gelo dentro do macacão, né, não tinha muito problema, mas eu sentei ali e simplesmente desisti. Eu não tinha mais forças. Eu não tinha mais forças para subir, mas para descer, e pela hipóxia, a única coisa que eu pensava era em dormir. Para aqueles que conhecem um pouco da história da montanha, dormir em altitude, exposto aos elementos, como a gente diz, não é uma boa decisão, é a forma mais rápida de se morrer, porque você vai congelando aos poucos. O AC, vendo aquela situação, olhou para mim e me disse uma frase que mudaria a minha vida, na verdade salvaria a minha vida. Ele me deu uma bolachinha pequenininha, era a última que a gente tinha, e falou, ó, come isso daqui. Você sabe que dia é hoje? 2004, 8 de agosto, segundo domingo de agosto, dia dos pais. A minha primeira filha, havia nascido em fevereiro, tinha pouco mais de 6 meses, nem 6 meses completos. A ideia de morrer e dar a orfandade para minha filha, de presente para o resto da vida dela, era simplesmente inaceitável. Naquele momento, eu havia me dado conta que eu havia perdido o direito de morrer. Eu não podia simplesmente desistir e dormir naquele momento. Chorando, eu levantei, com aquela imagem na cabeça, seguimos adiante e fizemos. Primeira ascensão brasileira do Aconcagua no inverno, voltamos. Aquilo marcaria a minha vida para sempre. Ali eu aprendi, talvez, a maior lição de gestão de toda a minha vida.
gestão de equipes, gestão de times. Como você constrói uma equipe, como você constrói um time. Se a gente conseguir implantar essa cultura da irmandade da corda, onde todos estamos amarrados, extremamente alinhados, com um único objetivo, voltar seguro para casa, cada um carregando a mochila do outro quando precisa, se a gente consegue construir esse ambiente, essa cultura, a gente consegue coisas inimagináveis. Nesse meu caso, nessa experiência, a diferença foi vital ou fatal. Essa irmandade da corda ficaria para sempre na minha gestão. Além disso, eu aprendi, como Leonardo da Vinci sempre falava, 2 fraquezas formam uma força. Eu e a C desistimos em tempos diferentes. Nossas fraquezas formaram a força que fez a primeira ascensão brasileira do Aconcagua no inverno. Bom, aquela história de conseguir, depois de não ter energia para nada, subir e voltar mais de 13 horas escalando, ficou na minha cabeça. E eu fui conversar com a minha mãe psicóloga, né, ela falava para mim o seguinte: meu filho, na psicologia existe um estado de espírito chamado sobrefôlego. E ele não tem a ver com o seu corpo, ele não tem a ver com a sua mente, ele tem a ver com o seu coração. Ali, naquele momento, eu aprendi que o combustível infinito não está nas pernas, não é com as pernas que a gente escala, não é com a cabeça, é com o coração. Quão apaixonado nós estamos com os nossos objetivos, nossas visões, nossos propósitos, mais energia a gente tem. Naquele dia, a simples frase, a simples ideia de morrer, deixar minha filha órfã, era meu combustível infinito para subir e descer. A minha paixão pela paternidade me trouxe de volta, meu sobrefôlego. E eu pergunto para vocês, será que a gente consegue construir isso nos nossos times? A gente consegue construir uma visão, um propósito apaixonante, que não são as pernas, que não é a cabeça que leva adiante, mas o coração? Eu aprendi que é possível sim. Bom, historinha triste se passaram, 3 anos eu voltei do Aconcagua, 10 quilos a menos, inclusive é um belo spa, montanha, em 17 dias você perder 10 quilos. 3 anos se passaram e aquela coceirinha de ir para a montanha de novo em 2007. A ideia do Denali, que é a montanha mais alta da América do Norte, né, a segunda montanha mais alta, uma montanha muito alta das Américas, e juntamos a turma, a mesma coisa, e fomos. Denali é uma montanha muito autossuficiente, sempre pensando no Everest, qual a próxima habilidade que eu preciso para chegar lá? Né? Vamos trabalhar em autossuficiência? Ali você chega nesse aviãozinho, ele pousa e volta 3 semanas depois. Você está a 32 quilômetros do cume, você tem que subir 32, descer 32, com 100 a 110 quilos na mochila e no trenozinho, tendo que levar absolutamente tudo para sobreviver durante 3 semanas. Enfim, essa é a forma com que a gente faz o Denali, para desenvolver essa autossuficiência na montanha. A história do Denali também tem a ver com o dia do cume. É muito comum a gente ficar enterrado, né? A gente tinha que sair da barraca e se desenterrar pelos ventos ferozes, né? Eu vi barracas rolando com pessoas dentro lá, então a gente tinha que cavar um semi-iglu para ficar protegido do vento, mas também tem a ver com o dia do cume. Saímos, tentamos uma primeira vez o cume, voltamos, não conseguimos. Tentamos uma segunda vez o cume, chegamos a 20 metros do cume, na aresta do cume, 1,5 km para baixo de queda, 1 km para o outro lado, numa largura talvez de meia calçada. E fez uma caminhada super bonita, foi super bom. Espero que esteja ouvindo o som. Até então a gente não estava com ventos fortes, mas aqui na aresta é impossível, a gente foi a praticamente 20 metros, 30 metros do cume e assim, impossível de ficar lá, muito perigoso, assim, super exposto, vento fortíssimo, com mão congelando, pé congelando, fácil. Acho que não é dessa vez mesmo, mas a gente fez praticamente tudo. Vai ficar para a próxima. Ali, 300, mais 100 km por hora. A gente chegou a uns 10, 15 metros
mas simplesmente impossível. Eu estou com os dedos congelando da mão e os dedos do pé. A gente realmente precisa baixar rápido. Tem uma tormenta se formando, vindo de lá, monstruosa. A gente tem que se cuidar daqui. Não dá. Eu considero que a gente fez essa montanha fantástica. Tivemos um excelente desafio, todos os dias inclusive. E a câmera congelava. 20 metros. Depois de 64 quilômetros, carregando 100 a 120 quilos durante 3 semanas, 10,5 quilos perdidos, voltamos a míseros 20 metros. Não dava. As pessoas me perguntam, Romã, mas como assim? 20 metros. Era a vida, era a diferença entre viver ou morrer. Roleta russa. Cada passo, cara vive, coroa morre. Ali eu aprendi uma lição sobre propósitos, sobre objetivos, sobre metas. Ali eu aprendia que o cume é apenas metade do caminho. Por mais paradoxal que pareça, depois dessa montanha, eu saio para escalar com um único objetivo: voltar para casa. Eu saio de casa com um único objetivo em mente: voltar para casa. O cume é apenas metade do caminho. É a metade da maratona para cima e tem a outra metade para baixo. Essa diferença ela pode ser vital ou fatal. Em 2006, um ano antes, aquele ideoso que deu a ideia lá da gente fazer o Aconcagua no inverno, ele queria ser o primeiro brasileiro a escalar o Everest sem oxigênio e em solo. Ele deu absolutamente tudo para fazê-lo e fez. Mas em 2006, o objetivo dele era fazer o cume da montanha e não voltou. Perdemos um grande amigo, um grande brasileiro, um grande companheiro, pela diferença de onde colocar o objetivo e o que é uma meta, que em certa forma é parcial, ela é opcional, era apenas uma parte do caminho. Essa diferença de discernir o que é o real objetivo, o real propósito de metas parciais pode custar a vida. Nesse caso, salvou a minha vida. Mas enfim, o Denali também me ensinou, eu voltei daquela experiência. Imagina, você voltar todo esse esforço, 20 metros, e fui conversar com meu pai. Meu pai riu e falou para mim o seguinte: meu filho, você sempre conseguiu tudo que você quis. Você sempre foi aquela criança que botava um negócio na cabeça e ia até conseguir. Eu falava que não podia atravessar a cidade, eu te pegava de bicicleta lá na outra cidade, em outro município. Enfim, você sempre teve esse impulso de fazer as suas coisas até conseguir. Mas uma coisa que eu nunca consegui te ensinar, fundamental para a sua paternidade: a diferença entre desistir e renunciar em prol de um bem maior. Eu não desisti do Denali. Eu renunciei para poder estar aqui hoje, para poder estar vivo. E eu vou voltar lá, no inverno. Bom, no ano seguinte, eu achava que já estava pronto para ir para os Himalaias. Finalmente, hora de ir para o Nepal. Aquele meu amigo ideoso, quando foi para o Everest, ele falava: Romã, tem uma montanha linda, uma das mais bonitas do mundo, chamada Amada Blanc. Eu olhava para essa montanha e falava: Vitão, Vitor Negrete, Vitão, pô, é mesmo. Em homenagem a esse grande amigo, essa montanha nunca tinha sido escalada por brasileiros. Juntamos uma equipe mais uma vez e partimos para a primeira ascensão brasileira. É uma montanha muito técnica. A gente o tempo inteiro está escalando nas arestas, pedra, enfim, é uma mistura de escalada de rocha com escalada de montanha, com paredes, enfim. É uma mistura, um desafio muito interessante. Acampamento 1, acampamento 2, é um dos meus favoritos, eu chamo de ninho de condores ou ninho de passarinhos, as barracas numa torre. Acampamento 3, a gente acabou conseguindo e fizemos. Primeira ascensão brasileira. Eu olhava lá para trás, atrás dessa foto está ali o Everest. Eu falava: estou chegando, amigo, estou chegando. Anos, isso foi em 2008, eu fiz, a minha primeira foto do Everest foi em 85. E eu olhava para ele e falava: estou chegando. Primeira ascensão. Mas a história sobre o Amada Blanc tem a ver com planejamento, com antecipação, com gestão de risco.
Na descida, voltando, eu tive que parar no campo 3, porque eu havia, lá em 2004, lembra, congelado os pés, então a circulação já não era a mesma, o pé estava muito frio, tive que esquentar o pé. E quando eu cheguei no campo 2, que só cabiam 2 barracas, já estava escalando há mais de 14 horas, já estava de noite, muito cansado, e eu teria que enfrentar a parte mais técnica, mais difícil, mais perigosa, desescalando de noite cansado. Eu cheguei à conclusão que aquilo não seria o mais óbvio, mais racional, mais seguro a fazer. Então, eu passei um rádio para o campo base e disse, olha, eu vou ficar aqui no campo 2. Só que tinha um problema. A gente não tinha barracas no campo 2. Como só cabiam 2 barracas, a gente usou o campo 1 e o campo 3. Passou direto pelo 2. Eu só tinha comigo a minha mochila, o meu saco de dormir. Não tinha comida e não tinha barraca. O gerente da expedição, o líder da expedição, tentou me convencer a descer, porque ninguém quer passar numa alta montanha como essa à noite ao relento, né? Obviamente eu não tinha condição de descer, então quando ele percebeu que não haveria condição de me convencer a descer, ele me disse, Roman, atrás de uma pedrinha tem um saco de bivac. O saco de bivac é uma barraquinha de emergência para uma pessoa só. Ele falou, pega esse saco, acha uma pedra mais ou menos para ficar aí e passa a noite, mas não passa ela ao relento. Confesso para vocês que foi uma das noites mais difíceis, se não a noite mais dura da minha vida, rezando para o sol nascer, quando parava de tremer. Mas estou aqui de novo com todos os dedinhos inteiros, a noite passou, mas a lição ficou. Uma lição sobre risco, sobre planejamento, sobre planejar o impensado. Ali, naquela montanha, eu aprendi a diferença entre aventura e expedição. A pergunta para vocês é, o que na vida de vocês deveria ser aventura e o que na vida deveria ser expedição? A profissão, o casamento, a educação dos filhos, o namoro. O namoro começa com uma aventura, sempre deve começar com uma aventura. Mas e depois? Hoje eu sei onde colocar cada um desses conceitos. O que deveria ser aventura e o que deveria ser expedição. Nos projetos profissionais, nos projetos pessoais, como encarar uma viagem com a família. O que pedaço dessa viagem é aventura, que tem que ser, que tem aquela emoção, e que pedaço é expedição. Tem a ver com risco, tem a ver com planejamento, tem a ver com antecipação de situações. Desde o Amada Blanc, toda e qualquer montanha que eu faço, ela é simplesmente expedição. Porque eu perdi o direito de morrer. Eu tenho que trazer de volta o Roman para a família, porque meu objetivo não é lá em cima, é Rua Conde Afonso Celso, 96, 402, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Então a minha vida, a minha profissão, o meu esporte tem a ver com expedição. E outros pedaços da minha vida tem a ver com aventura. Fica a pergunta para vocês, a provocação. Bom, aí eu achei que estava preparado, já tinha ido para o Himalaia, já tinha feito várias montanhas pelo mundo, vamos para o primeiro 8.000, Tibete, Xixapangma, um dos 14 montanhas acima de 8.000, um dos lugares mais remotos e mais bonitos que eu já fui na minha vida, altiplano tibetano, imagina a barraquinha colocada a 5.000 metros e tem grama. 5.000 é mais alto que o Mont Blanc, gente, só tem gelo. Então, a linha de vida lá, você encontra conchas fossilizadas, é um lugar brilhante. Mas essa foi uma expedição que deu absolutamente tudo errado, tudo errado. A avalanche, a gente tinha que cruzar esses penitentes, tivemos que montar vários acampamentos não planejados. Quando montamos no acampamento, você pode olhar nessas fotos, avalanche descendo, enfim. No final, campo 3 foi levado por avalanche e aqueles ventos fortes chamados de jet stream. Todo o nosso equipamento tinha ido embora, não tinha chance. A temporada acabou, eu voltava para casa. E eu voltei forte. Em 2010, tinha feito todo esse crescendo de competências para finalmente tentar o Everest. Estava na hora. Hora de ir para o Everest. Planejado, 2011, certo com a família, com trabalho, dinheiro, planejamento financeiro, planejamento da expedição, time, equipe, tudo certo. 15 de fevereiro de 2011, 45 dias antes de embarcar para o Everest, havia um palio no meu caminho. Uma senhora de 72 anos, fazendo uma conversão proibida à esquerda, me atropelava quando eu voltava do treino. Um dia,
um atleta que corria uma maratona por semana, pedalava 2, 3 horas por dia. No dia seguinte, um moribundo numa UTI tentando sobreviver. Bom, foram mais de uma semana na UTI, algumas cirurgias, 1,5 kg de titânio na perna, mais de um mês no hospital, aniversário dos meus filhos, meu filho não tinha nem 3 anos na época, cadeira de rodas por alguns meses, muletas. Depois de 6 meses eu tive a chance de voltar a aprender a andar. Botei o pé no chão depois de 6 meses. Bom, ali em janeiro do ano seguinte, meu projeto Frankenstein continuava, tive que fazer uma segunda cirurgia para arrumar alguns ossos que não estavam bem posicionados, enfim, havia fragmentos de ossos que continuavam machucando no movimento. E em fevereiro de 2012, um ano depois, 13 meses depois do atropelamento, eu descobri um câncer. Eu olhei para o céu e falei assim, dá para me contar qual é o plano, cara? Dá para dar um spoiler aí? Havia passado pelo período mais difícil da minha vida, e naquele momento eu vi as 2 grandes barreiras, as grandes fortalezas da minha vida desabarem. Minha esposa, tive que chegar em casa e disse, então, sabe tudo isso que a gente passou nos últimos 13 meses? Então, agora tem o capítulo seguinte, tem um câncer. E meu pai, que havia perdido uma irmã 2 dias antes de câncer, quando eu contei a ele que eu também tinha câncer. Enfim, mas o câncer para mim, na verdade, ele foi uma grande lição de pragmatismo. Eu não tinha mais condição de lidar com tudo que acontecia, então eu reduzi a um tamanho que eu conseguia digerir. E eu aprendi uma coisa muito importante daquele período todo. É que vai dar merda. Me desculpem o português erudito, vai dar merda. Você pode planejar com uma expedição, você pode planejar riscos, você pode antecipar, vai dar merda. Vai dar merda. Mas a natureza, ela é sábia. Você não escolhe o que acontece com você, mas você escolhe a sua atitude. A sua atitude. Você tem 100% de escolha sobre a sua atitude com aquilo que acontece com você. E eu resolvi olhar para aquilo não como um acidente, mas como um pneu furado. Numa longa viagem da vida, catei um buraco, sim, quebrou a roda, pneu furou de novo, porque eu já tinha passado por alguns ossos quebrados. Está chovendo, de noite, no frio, no escuro, não tem problema. Troca o pneu, segue adiante, faz o protocolo. E o pragmatismo robótico imperou naquele momento. Eu fiz o que tinha que ser feito, aconselhado por bons médicos, e segui a vida adiante, segui a viagem. E quanto mais longa fosse essa viagem, menor seria esse buraco, esse incidente, não esse acidente. Foi assim que eu consegui digerir a situação. Um amigo meu, repórter da Globo, grande amigo, Cleiton Conservani, participou de tudo isso, participou de algumas expedições, e ele falou, Romão, vamos contar a sua história. Vamos contar a sua história, mas de uma forma muito bacana, correndo uma ultramaratona. Eu estava de muleta ainda. Falei, oi, Cleiton, como assim, cara? Você está vendo que eu estou de muleta, aprendendo a andar, segunda cirurgia, câncer e tal? Ele falou, não, vamos correr ultramaratona. Coragem é contagiosa, estupidez também. E em fevereiro de 2013, um ano depois do câncer, a gente completava 104 quilômetros entre o Chile e a Argentina, uma maratona linda, que era, na verdade, uma encruzilhada para mim. Volta para o estaleiro ou você está pronto para aquele sonho de criança? Ali eu aprendia uma lição muito importante como pai, como gestor. A gente fala muito de disciplina, a gente reforça muito disciplina. Mas, na verdade, olhando para trás, não é a disciplina que move, é a paixão. É a paixão pelaquele objetivo, pelaquela visão, pelaquele propósito, pelaquele projeto. Mais os métodos que os nossos treinadores, que os nossos pais, que os nossos gestores, que os nossos mestres nos ensinam,
Eles sim são igual à disciplina. É inverso. Não é a disciplina que drive o resultado. É o contrário. A disciplina é consequência da paixão e mais métodos. Fica a dica, gestores. Fica a dica, pais. Semeiem paixão. Ensinem os métodos. A disciplina virá. E foi assim que eu saí. Lá da cama do hospital. A minha expedição para o Everest não era mais uma expedição que saía de uma casa ou que saía de uma academia. Era uma expedição que saía de uma UTI, de uma sala de cirurgia, do lugar mais longe possível que eu conseguia imaginar do cume do Everest. Mas a paixão e o método me deram a disciplina para seguir adiante. E eu fui. Ali eu aprendi os meus propósitos. Quando eu estava na UTI, não sabia se ia sobreviver ou não, eu me fiz uma pergunta. Eu tirei uma foto do Roman. Se você morrer aqui, nessa UTI, o que você vai deixar de legado? E eu olhei o Roman pai, o Roman filho, o Roman cidadão, o Roman chefe, o Roman empregado, o Roman amigo, o Roman primo. E era uma foto de todos os Romans que eu conhecia. Aquilo seria o meu legado. Sabendo que eu não ia morrer mais, já na cama do hospital, eu fiz a segunda e talvez o maior insight da minha vida, que é, já que eu não vou morrer, o que eu gostaria de deixar como legado? Eu tinha a foto da realidade e eu tinha a foto do desejo. E elas não batiam. Ali naquele momento eu tomei a decisão de mudar. Mudei de emprego, mudei a forma de educar meus filhos, mudei a forma de alimentar meus filhos, de me alimentar, mudei a forma de me relacionar com a sociedade, com a natureza. Não mudei de mulher, casei 3 vezes com a mesma, aquela estava certa. Decisão correta. Mas ali eu agrupava em 4 grandes bases o meu propósito de vida. As pessoas me perguntam, Roman, o que você sente de tudo isso que passou pela sua vida? Eu, em uma palavra, digo, gratidão. Como assim gratidão? Eu tive a chance, o privilégio de passar pelo que eu passei. Dolorido, podia ter doído menos, confesso. Mas ali eu descobri quais são os meus 4 propósitos de vida. Propósito número 1, ser um pai, desculpa o português, do caralho. Ser um pai fenomenal, extraordinário. E ele tem uma métrica muito clara. O dia que eu morrer, meus filhos vão falar, putz, esse cara foi extraordinário. Todo dia eu acordo e tomo as minhas decisões nesse meu propósito de vida, com essa métrica clara. Nem sempre a gente acerta, mas a minha direção está dada. Meu propósito número 2, que é a minha religião, que está muito relacionada com o esporte, o templo, o meu corpo. Tenho Grand Slam. Eu vou escalar as 14 montanhas acima de 8.000, os 7 cumes no inverno, projeto que nunca foi feito no mundo, e os 3 polos no mundo tridimensional, Polo Sul, Polo Norte e Polo Altitude. Coincidência ou não, a interseção desses 3 projetos, Everest, aquele cerne da minha vida. Propósito número 3, minha profissão. Eu quero ser diretor de conselho de empresas globais com a que eu trabalho. E a métrica é muito simples. Um dia antes de eu me aposentar, é ali que eu vou estar sentado. E o meu propósito número 4, talvez o maior deles, adicionar valor à humanidade. Não é mais o Roman, eu, conjugando a primeira pessoa do singular, nem nós, com minha família, primeira pessoa do plural, mas sim para eles, com eles, terceira pessoa do plural. Como eu vou adicionar impacto na sociedade? Esse tempo todo, embora dolorido, difícil de lidar, fez com que aflorescesse os meus propósitos, me desse a grandeza e a direção da minha vida. Eu pergunto para vocês, quais são os propósitos de vocês? Tá claro? Bom, eu estava pronto, com propósitos, treinado, depois de outra maratona, vamos para Everest, finalmente. 2014, tudo certo. Fui, campo base, chegamos no campo base. Lindo e maravilhoso. Fizemos a cerimônia do Puja, que é a cerimônia onde a gente pede a bênção para os deuses da montanha, deixar-nos, adentrar-nos nos seus
aposentos. E agora, som? 4 corpos encontrados. Um deles é o irmão do Padawa, com quem eu havia escalado o Madablan. As notícias que a gente tem são que 18 Sherpas estavam envolvidos e 4 já foram encontrados. Ainda tem 10 missing, 4 estão descendo, vão ser resgatados. O clima aqui no base camp é de grande pesar. Uma avalanche caía, 16 mortos e 42 feridos. 2 dias no campo base, tivemos que passar quase 3 dias resgatando corpos e feridos. Quase 30 anos desde aquela foto, eu chegava no campo base e não conseguia dar a largada para subir a montanha. Bom, volta para casa. Todo mundo falava, Roman, você não entendeu ainda? Toda vez que você tenta, você não consegue patrocínio, você não consegue dinheiro, você não consegue férias. Quando você consegue, acontece alguma coisa, não dá para você ir, você é atropelado, não consegue ir, vai lá, cai uma avalanche. Você não entendeu a mensagem ainda, menino? E como todo menino insubordinado, megalomaníaco, com um sonho sem limite, eu falava, bom, será que não é o contrário? Será que o Papai do Céu não está virando para mim, falando assim, você quer mesmo ir? Vou botar um pouquinho de dificuldade para ver se você não desiste. E assim aquele menino subordinado seguia adiante, com aquele sonho do Everest, planejando de forma expedicionária, pragmática, mas com aquela paixão pelo aquele sonho. Bom, tive que segurar um pouco, né? Imagina a família, achando que, né, minha esposa achou que ficou viúva ali naquela época, naquele momento, naquela situação. Eu fui fazer as outras montanhas dos 7 cumes. Então eu liguei para um amigo meu, falei, Bernardo, o que você vai fazer nesse feriado de 7 de setembro? Ah, eu vou com as crianças aqui para Búzios e tal. Eu falei, bom, vamos para o Kilimanjaro na África, fazer o Kilimanjaro no inverno? Né? Ainda setembro, ainda é inverno. Aí ele falou, ano que vem? Eu falei, não, semana que vem. Lembre-se, coragem é contagiosa. Por que não? E aí fomos. Primeira ascensão brasileira de uma rota que estava fechada. Essa tem uma historinha interessante. A gente chegou lá com planejamento. Quando a gente descobriu que havia aberto uma rota que estava fechada há mais de 20 anos, eu falei, poxa, eu estou vendo aqui, cara, não tem nenhum brasileiro que fez essa rota, vamos fazer? Aí ele falou assim, mano, por que será que essa rota está fechada há 20 anos? Aí o nosso amigo local lá, ele falou assim, não, é porque cai muita pedra, morre gente lá, né? Enfim, é assim que a gente faz, sempre buscando um desafio um pouco mais difícil. E a gente fez. Aí, no ano seguinte, eu liguei para ele, falei, Bernardo, vamos para a Rússia, o que você vai fazer no carnaval? Vamos para o inverno russo? Vamos fazer uma montanha mais alta da Europa em fevereiro? Aí ele falou assim, pô, Rússia, fevereiro, inverno russo. Cara, você quer ir para o inverno russo no carnaval? Eu falei, é. De novo, coragem é contagiosa, nesse caso, estupidez. Vamos. E a gente foi. Primeira ascensão brasileira, do Elbrus, no inverno. Nosso amigo russo, que está aí nessa imagem, como você consegue, não dá para escutar por causa do vento, ele já havia escalado a montanha 256 vezes. Essa foi a primeira no inverno. Ele é de lá, ele mora lá. Bom, 18 horas de ataque ao cume e ficamos exatos 1 minuto e meio, que foi o tempo de fazer esta filmagem, até que a câmera congelasse novamente. Descemos, menos 65. Confesso que foi uma experiência fria. Mas aqui de novo, voltamos, dedinhos todos aqui, e eu acho que estava na hora. A gente resolveu ir para um outro cume, agora já tínhamos feito da Europa, já tínhamos feito da América do Sul, já tínhamos feito da África, vamos para a Oceania, Papua Nova Guiné. Ali a gente resolveu pelo menos descongelar um pouco, né? É um outro tipo de montanha, um desafio um pouco mais técnico, tudo bem, seguimos adiante. 2017,
estava na hora de voltar para Everest, começar a rascunhar a viagem de 2018. E em 2018 estava lá de novo. Aquele sonho de criança, 33 anos antes, buscando, estava eu tentando mais uma vez. Cheguei ao campo base, dessa vez eu não levava só a minha bandeira, levava outras bandeiras, o meu propósito de vida, meu quarto propósito de vida, trazendo comigo outras bandeiras que não só a minha, não só do nosso país. Montamos os acampamentos, passamos pela cascata de Khumbu, a famosa cascata de gelo do Khumbu. Acampamento 1, acampamento 2, acampamento 3 e voltamos. Nós abastecemos todas as montanhas até o acampamento 4 e a gente volta. Então a gente escala a montanha algumas vezes. São de 40 a 60 dias. 40 a 60 dias na montanha para abastecer todos os acampamentos e preparar a logística para o ataque ao cume. Voltamos, descansamos, esperamos a janela de bom tempo e pum, saímos para o ataque ao cume. No campo base, campo 1, campo 2, campo 3. O ataque ao cume, na verdade, ele começa no campo 3. Você acorda às 5 da manhã, escala de 6 até às 6, 7 da noite do outro dia, daquele dia, são 13 horas, subindo de 7.200 no campo 3 a 8.000, zona da morte, a famosa zona da morte, os famosos congestionamentos. Chegamos no campo 4, 13 horas depois, exaustos. Só que a gente não dorme no campo 4. A gente para, se reabastece, hidrata, come o que dá para comer. A 8.000 o estômago está no pé, ora está na cabeça, então não é muito fácil de comer. Mas enfim, eu cheguei às 7 da noite e às 10 eu saí novamente para escalar. Escalei durante a noite inteira, vi o nascer do sol mais bonito do que eu já vi na minha vida. E terraplanistas, eu vi, a Terra é redonda, tá? Olha, eu tenho uma prova. A Terra é redonda. De manhã cedinho e segui adiante, com aquele sonho de criança, passando pelas todas as etapas da montanha até chegar lá. 33 anos depois daquela foto, eu estava no mesmo lugar. Às 11 da manhã do dia seguinte, ao que eu havia começado a escalar, eu sentava no cume do planeta. Aquela criança feliz chorava. Imagina o que eu pensei. Alguém imagina o que eu pensei? Lembra do Summit is Only Halfway? Eu só pensava em voltar, porque a minha meta ainda não estava concluída. Mais de 80% dos acidentes acontecem na descida. E para mim, isso era inaceitável. Eu ainda não tinha chegado no meu objetivo. Rua Conde Afonso Celso, 96.402. É óbvio que eu curti aquele momento durante meia hora. Afinal, estava menos 32 num dia lindo como esse. Então não dava para ficar muito tempo. E eu tinha que voltar. Eu tinha que voltar antes de anoitecer. Cheguei de volta na barraca às 7 da noite, no campo 4. E voltei. Essa foi a foto que eu tirei horas antes de sair no campo base, para o ataque ao cume, já depois de 40 dias na montanha. Essa foi a foto que eu tirei exatamente no momento em que eu voltei dos 7 dias que levou esse ataque ao cume. Bom, Romã, e por que tudo isso? Por que toda essa história? Por que todo esse sonho, essa insistência? Para mim, escalar virou uma forma de me priorizar, de me achar. Lembra da religião? É meu botão de reset, onde eu zero tudo. Imagina você perder absolutamente tudo, optar, decidir abrir mão de absolutamente tudo, começando pelo ar. As nossas necessidades básicas todas, ar. Não existe ar. 1/3 do ar que existe no nível do mar existe lá no cume do Everest. 1/3 do oxigênio. Água está congelada, você precisa levar combustível para fazer água. Comida, não é que dá para levar aquela pizza do Brás lá para cima. Abrigo é uma barraquinha, né? Que você dorme em gelo e pedra o tempo todo durante 2 meses.
E, obviamente, na pirâmide de Maslow, naquele nível fundamental, reprodução, sexo. Bom, não precisa nem dizer que uma experiência como essa é uma experiência celibatária de mais de 2 meses. Então a gente abre mão de absolutamente tudo que é essencial à vida. Você sai daqui querendo trocar de versão do telefone, querendo comprar aquele terno Armani, ou trocar a versão do carro, ou um apartamento maior, e volta querendo respirar. É a forma como eu me encontro. É a forma como eu acho de volta as minhas prioridades. Encaixo na vida o que é importante para o meu próximo ciclo, para o meu próximo projeto profissional, de vida, do ano. Bom, não é só sobre mim, é sobre nós. Escalar montanhas, para mim, virou uma plataforma de ensino para os meus filhos, para os meus amigos, para vocês. Que a vida não é ou, a vida é e. Você pode sim ser pai e profissional e alpinista, seguir seu sonho esportista e filho e cidadão. Por que não? Essa história de decidir, de optar, de ter que tomar decisões o tempo inteiro e abrir mão, eu não acredito nisso. Eu acredito na plenitude. Buscar a plenitude. Ser capaz de ser e, não ou. Eu não preciso abrir mão da minha carreira profissional para ser um bom pai. Muito menos para ser um bom cidadão. É e, não é ou. É a forma com que eu consigo provar, com que eu consigo ensinar, com que eu consigo desfrutar e, ao mesmo tempo, espalhar esta mensagem de plenitude. Mas não é só sobre conjugar primeira pessoa eu, nem conjugar primeira pessoa do plural nós. É conjugar terceira pessoa. Não é só sobre eu, nem sobre nós, é sobre eles também. Escalar montanha, para mim, virou uma forma de ajudar a outros, carregar outras bandeiras que não a minha, que não a nossa, do nosso país, mas as bandeiras deles, daqueles que precisam. Bom, gente, muito obrigado. Eu gostaria de deixar com vocês uma última mensagem. Amem a vida que vivam, vivam a vida que amem. Obrigado. Muito bom, Roman. Foi extremamente emocionante, uma lição de aprendizado, um grande aprendizado. Sobretudo aqui, falando sobre a sua superação, você acabou para nós, que somos gestores, ouvindo lições de gestão como um todo, né? E o público que acompanha você apresentou 2 perguntas que eu gostaria de colocar aqui. Qual a correlação que podemos fazer do conceito da Irmandade da Corrente com o trabalho desenvolvido pelos milhares de hospitais filantrópicos no Brasil? Como fortalecer esta corrente? Espetacular. A Irmandade da Corda é uma alusão a esta relação inquebrável e superpoderosa de trazer todas as fraquezas que juntas formam uma força, com um objetivo comum. Quando você está escalando, você está numa linha reta, você não desvia 1 centímetro, porque depois de horas não tem segunda agenda. Todos nós temos um objetivo em comum, o mesmo. Todos nós sabemos nossos papéis, cada um tem o seu papel e sua responsabilidade dentro do time. E se um torce o pé, por exemplo, o outro carrega a mochila. A velocidade é a velocidade do time, não é do mais rápido, não é do mais devagar, do mais lento. É do time. Esse poder da rede, esta exponencialidade da genialidade de cada indivíduo, não é a soma da genialidade, é multiplicidade da genialidade. Isso faz com que você chegue a lugares muito mais longínquos do que você faria sozinho. Então é o poder do time, é a coesão do time, é a unicidade do time, é o objetivo comum do time, é o esforço coletivo, é a inteligência coletiva, é a genialidade do todo, não do indivíduo, não do líder. O líder não diminui a genialidade de todos, ele multiplica a genialidade de todos os elementos. Ele só tem um papel diferente. A Irmandade da Corda é isso.
é a não hierarquização, é a trazer o máximo de todos para a sobrevivência, no nosso caso, na montanha, para o sucesso, porque o sucesso é a sobrevivência, né? Isso pode ser trazido para o mundo corporativo. Como a gente sobrevive a uma situação como essa? Sozinho de um jeito, em conjunto, não a soma dos sozinhos, mas o coletivo. A própria corda é uma alusão. A corda são inúmeros fios minúsculos, que só eles não têm uma força mais do que um fio de cabelo, mas juntos aguentam toneladas e seguram times de pessoas. Então essa é a grande sacada que eu tive, né, meu grande insight em relação a esse poderio da coletividade. A coletividade é sempre mais do que o indivíduo. Aqui sozinhos somos menos, juntos somos mais. E exponencialmente mais. Exponencialmente mais. E quando nós fazemos aqui um comparativo com a história que o Romanos colocou, nós olhamos para cada entidade, para cada hospital e a grande rede filantrópica de saúde que nós formatamos no país. E esse comparativo e a tua fala nos dá o poder dessa exponencialidade que nós temos de fortalecer e trazermos sustentabilidade para os hospitais e para a rede filantrópica de saúde. Muito bom. Sozinho eu já teria morrido. Em diversas situações. Em conjunto, não só não morri, como estou com todos os dedos, e estou aqui, tendo feito coisas extraordinárias. Eu sou uma pessoa ordinária, mas a soma dos nossos ordinários é extraordinária. É a mesma coisa, vocês têm uma rede de 2.300 e não sei quantas santas casas pelo Brasil, 500 e poucas só em São Paulo, não é isso? Olha só a exponencialidade disso. Nós estamos falando de milhares. O Brasil é um país continental. A gente tem expressividade de uma Europa inteira. Né? Provavelmente devem ter 2.000 santas casas europeias, somando não sei quantos países europeus. Imagina se a gente tivesse essa coletividade, essa irmandade da corda, essa capacidade de trocar habilidades, trocar funções, trocar responsabilidade, dividir a coletividade da inteligência de cada... Deve ter heróis espalhados dessas duas... Imagina se todos esses esforços heróicos e essas ideias brilhantes que acontecem fossem divididas e coletivizadas. Sem dúvida, não nos falta o propósito e a paixão. Porque hoje fazer saúde no país, né, trabalhando junto ao Sistema Único de Saúde e principalmente à frente da gestão dos hospitais filantrópicos, é necessário ter propósito e ter paixão. Sem dúvida. Segunda pergunta. Dentre seus propósitos está tornar-se diretor de conselho de entidades, como você comentou. Qual conselho que você pode oferecer para os gestores de hospitais filantrópicos e santas casas que vivem histórias de superação para obter a sustentabilidade do negócio? Bela pergunta. Vou dar duas respostas. Posso não dar um, mas dois conselhos? Fique à vontade. Pragmatismo. Pragmatismo é muito importante, junto com criatividade. O pragmatismo faz você olhar o problema de uma forma diferente, de uma forma isenta, sem tendenciosidade. Então, às vezes, mergulhado dentro do problema, a paixão atrapalha. Você tem que ter a paixão para resolver o problema, mas você tem que ter o pragmatismo para analisar o problema. A criatividade vem, e brasileiro é muito criativo, na capacidade de você fazer algo diferente, não mais do mesmo, algo diferente. Então esse é o primeiro conselho. E o segundo conselho é, não percam essa paixão. Saúde e educação são as bases de qualquer país, de qualquer sociedade, de qualquer tribo, de qualquer comunidade. Uma saúde sustentada, uma criança doente não vai à escola. Uma criança que não vai à escola não se torna um adulto, potencialmente pode não se tornar um adulto promissor para ajudar o seu próprio país.
questões éticas. Nós temos um país com bastante problema de corrupção, com bastante dificuldade de valores. Isso tem a ver com educação. Isso tem a ver com educação. Então, a saúde é a base para uma educação. Pais doentes, filhos doentes não podem nem se educar, né? Tem que cuidar do que é prioritário. Então, esta paixão de trabalhar com aquilo que é o mais importante em qualquer nação, aquilo que define o futuro de uma nação. Um país doente nunca vai ser um país promissor. Doente psicologicamente, fisiologicamente, bioquimicamente, emocionalmente. Mas um país saudável, uma população saudável, pode ser a família, da família, o condomínio, do condomínio, o município, o bairro, município, o estado, o país. Existe uma pesquisa que diz que se o Brasil tivesse o PIB, a educação média europeia, a gente conseguiria multiplicar nosso PIB por 7. Imagina o PIB brasileiro multiplicado por 7. Seríamos a terceira ou segunda economia, dependendo, né, dos solavancos dos Estados Unidos. Mas imagina a terceira maior economia do país, do mundo. Seríamos mais do que a Índia, com um sexto da sua população. Só trabalhando em educação. Mas não tem como dar educação se não tiver saúde. Saúde vem antes. Então, primeiro conselho, pragmatismo. Segundo conselho, paixão. E aí, paixão com método. Porque o método que vem do pragmatismo vai levar isso adiante. A gente vai sair do outro lado. Essa é uma área que eu sou apaixonado. Os meus projetos filantrópicos são em saúde e educação, porque eu acho que é a base de toda a sociedade. Muito bom. Nos apoie nessa corrente. Conte comigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bom. Saúde e proteção. Muito obrigado, gente. Obrigado todos. Pela oportunidade de dividir aí os conhecimentos, dividir um pouco as situações. Agradeço muito. Obrigado. Muito bem, obrigado. Obrigado, Roman, pela sua palestra, pela explanação. É incrível escutar você falando, toda essa experiência que você teve, tudo que você passou, né? As alegrias, os sofrimentos, para poder vivenciar as alegrias. E aí, quando eu penso no tema do nosso congresso, Gestão na Saúde Filantrópica, Desconstruindo Mitos, Consolidando Verdades. Imagina quantos mitos você desconstruiu subindo essas montanhas e quantas verdades você consolidou, né? Então, a gente dos hospitais, das instituições, é isso que vocês vão ver aqui todos esses dias. Quantos mitos a gente vai desconstruir, quantas verdades nós vamos consolidar. Então, não percam, né? Essa palestra do Roman, essa explanação, não foi a cereja do bolo, mas esse congresso é um bolo cheio de cerejas. Ele foi uma. Então, se a palestra de abertura foi desse nível, de tamanha experiência, de tamanho conhecimento, imagina o que nos aguardam aqui até o dia 24. Então, agradeço imensamente, mais uma vez, ao Roman. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco. A FEOSP agradece de coração a sua presença. Bom, então, gostaria, novamente, de lembrá-los, né, que nosso congresso esse ano, no formato totalmente online, então se iniciou hoje, e aí, por conta dos riscos de exposição inerentes a um evento presencial, optamos por honrar nossa missão de difundir os conhecimentos e relacionamentos, mantendo o 29º Congresso neste ano no formato online. Durante esses dias, será possível ter acesso às melhores e mais atualizadas informações e conteúdos para a gestão, como vocês viram aqui hoje. Contando com renomados debatedores do setor, mantendo o compromisso de conectar os participantes, ou seja, embora distantes, continuamos bem próximos. A plataforma do evento permite network entre os participantes em um amplo ambiente para negócio com os expositores. Então, não deixe de acessar, entre na nossa plataforma,
Como foi dito no início, lá vocês terão acesso à plataforma do Congresso, à plataforma dos fóruns, vocês terão contato com os expositores, poderão visitar a feira de negócios. Não se esqueçam de visitar a feira para vocês poderem ter o direito de concorrer ao voucher de viagem, tá bom? Então, é isso. A diretoria da FEOSP agradece a todos os patrocinadores, a todos os nossos apoiadores, a todos vocês congressistas do 29º Congresso. E me despeço de vocês, deixando aqui um grande abraço a todos e convidando vocês a todos para estar conosco amanhã, a partir das 8h30 da manhã. Nos vemos aqui novamente, tanto no Congresso quanto para os fóruns. Um grande abraço, boa noite a todos.